Olá, olá, poderosos, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Segunda-feira, né? Vamos aí com todo o gás para a semana. Quem for chegando vai falando um oizinho para mim. Hoje nós vamos falar de um assunto super polêmico, né? Na verdade, que... Oi, neguinha, Tânia, bem-vindos, boa noite. Sobre adoçante, poderosas. As pessoas têm muitas dúvidas, né? Eu recebi essa pergunta, né, pedindo para falar sobre adoçante. E eu falei, então vamos falar, né? É um tema assim que eu ficaria aqui acho que horas, dias, porque tem muita coisa. Eu vou tentar resumir, tá? Oi, Dri, alguns pontos, né? Porque seria uma live aí que a gente pode desmembrar em vários, falar de cada tipo, né? Muito específico, porque tem muita coisa. Mas como a gente não tem tempo para tudo isso, né? Oi, Fabi, eu vou estar dando uma pincelada aí, mas que vai ser bastante esclarecedora. E temos algumas dúvidas, né? Algumas coisas, por isso que eu coloquei o tema aí de o lado amargo do adoçante, né? Nem sempre ele é tão docinho quanto a gente pensa. E eu não tô falando no sentido do sabor, não. Tô falando em relação à saúde. Neinha, bem-vinda, Juliana, bem-vindas. Vamos lá. Tem umas carinhas que eu não conheço. De onde vocês são? De onde você é, Neinha? Juliana, Pinho, de onde vocês são? Me contem. Né? Se vocês não me conhecem, sou a doutora Ludmila Simões, nutricionista clínica funcional, terapeuta ortomolecular, coach de emagrecimento, né? Especialista em emagrecer pessoas e transformar a vida. Oi, Pri, tudo bem? É os coraçõezinhos, que lindo. Eu amo os coraçõezinhos, gente. Eu acho um charminho, né? Oi, Fabi, Alquimia Mineira. Que legal, bem-vindas. Sampa, tia Cleide, bem-vinda, que legal. Cris, você é da onde, Cris? A gente conversa e eu não sei de onde você é. Deixa eu ver aqui, várias poderosas. Oi, Camila. Então, assim, super bacana, né? Vamos falar aí. Bueno, até pertinho, que legal. Bom, gente, os adoçantes, né? Nós temos, ó, o Bueno tá em peso aqui, que bacana. Tudo jóia, Pri, saudades. Érica, poderosa. Que delícia ver as carinhas conhecidas, ver carinhas novas, né? É sempre muito gostoso. Bom, vamos falar sobre adoçantes, né? O que acontece, gente? O adoçante ele é super polêmico, porque teve uma época que era super queridinho, depois ficou super queimado, né? E agora tem controvérsias aí, eu quero esclarecer um pouquinho. Rogerinho, o que acontece? Bom, primeira coisa, o que é adoçante? Né? É toda substância que apresenta um sabor doce, tá? Nós temos adoçantes naturais e temos os adoçantes artificiais, tá? Então, os adoçantes, ó, Cris, Distrito Federal, que bacana! Raquel Pereira, boa noite. Os adoçantes naturais, nós temos aí a sacarose, né, que é o açúcar de mesa, temos a frutose das frutas, tá? E o que acontece muito? Das frutas, a gente vai falar assim, Ludmila, mas comer fruta engorda, vocês já ouviram isso? Tem dietas low carb que não pode comer frutas, né? Por que não pode comer frutas? Por causa da frutose, que é um açúcar, tá? E se é um açúcar, vai ser se você não gastar esse açúcar como energia, ele vai ser convertido como gordura. Então, por isso que tem algumas dietas que tiram os açúcares ou as frutas, ou colocam frutas com baixo índice glicêmico, que tenha menos frutose ali, que tem esse poder de converter em açúcar mais lento, digamos assim, tá? Então, a frutose, ela tem essa peculiaridade, tá? Temos também um natural que é o stevia, que é a base de planta, que adoça aí umas 300 vezes, mas qual que é o problema? Literalmente amargo, né? A stevia ela é saudável, mas ela é mais amarga, tá? Você coloca, aquele negócio fica amargo. Então, às vezes fica um pouquinho difícil. E tem o xilitol também, que veio, né, um tempo atrás deu um boom de xilitol, que era xilitol. Só que assim, ele é mais saudável, ele é derivado do milho, né?
Só que você tem que colocar uma quantidade maior, eu acho, né? E eu, pelo menos, eu achei inviável, né? Você ficar colocando aquele monte de adoçante ali, mesmo sendo natural. Então, ele não adoça tanto. Eu vejo muitas vezes que eles fazem uma casadinha. Eles colocam o xilitol com um outro tipo, com sacarina, com ciclamato, para poder ficar um pouco mais doce. Mas daí já não fica tão natural, tá? Então, esses naturais, tudo bem? Digamos que sim. Em relação ao quê? Isso que é muito interessante. A nutrição, gente, é uma ciência muito complexa, né? Às vezes você pensa assim, a nutrição é só se alimentar verdura, legumes e frutas. Não, tem muita coisa por detrás. Porque tudo depende, tá? É saudável em relação ao quê? Em relação a não ser artificial, é saudável. Porque você está colocando um alimento ali que o seu corpo entende como alimento, uma substância que o seu corpo entende como alimento, então isso é bacana. Quando você pensa em termos de ser artificial, é uma coisa que o seu corpo não entende como alimento, então pode criar uma certa proteção contra isso, não ser legal. Ai, lindos coraçõezinhos, vocês estão gostando? Que legal. E o que acontece? Então, nesse sentido, né? Em relação às frutas, que é extremamente saudável, o que eu acho da fruta? A fruta é ótima, ela ainda tem as fibras, tem as vitaminas, tem os minerais. Então, é um tipo de açúcar excelente para ser consumido, tá? É claro que você não vai comer em excesso, né? Não vai comer meia dúzia de banana, 3 mangas, coração de boi, né? Não vai fazer isso. Mas a fruta é extremamente saudável, tá? Então, esse é um ponto. Esses açúcares, né, esses adoçantes naturais são bacanas nesse sentido, tá? Qual que é o grande problema? Os artificiais e alguns estudos, né? Eu vi 2 estudos antes de fazer essa live, né? E que eu quero trazer algo interessante para vocês, né? Que tem estudos mostrando que o adoçante engorda. Estão chocadas? Sim, o adoçante faz engordar. Ficaram chocadas? Quem ficou chocada aí que já ouviu falar isso? Que o adoçante pode te fazer engordar? Alguém já ouviu falar? Levanta o dedo aí para eu saber. Ninguém ouviu falar? Vocês imaginavam? Estão assustadas? Então, eu fiquei. Porque assim, eu gosto muito de estudar, né? Faz 16 anos que eu formei, faz 16 anos que eu estudo, então eu sempre gosto de ler artigo, pesquisas, né? E para mim a curiosidade apareceu essa pesquisa, né? Foi falar sobre adoçantes, então eu gosto de coletar informações do que está acontecendo, né? A Erika falou que não ouviu, mas nunca gostou de adoçante, né? E o que acontece? O adoçante, na verdade, gente, quanto mais natural, melhor, né? Isso em tudo. Só que a gente tem que pesar o custo-benefício. Então vamos lá. Eu vi isso, eu falei, nossa, isso vai ser interessante para falar, porque às vezes não é tão docinho quanto imagina, né? Nós temos uma variedade de adoçantes, tá? Vou até pontuar alguns aqui, fiz até uma listinha para não esquecer, porque é muito nome, né? Então, assim, nós temos aí dos artificiais o aspartame, que é um dos mais antigos, tá? Pri, não sabia, né? Oi, André, tudo bem? E o que acontece? O aspartame tem muito estudo mostrando já, né, que ele pode potencializar o risco de câncer. Então, o adoçante, o aspartame aí ressalva, né, melhor evitar, tá? Isso já é um consenso de vários estudos, porque tem muito estudo. Temos a sacarina, tá? Que adoça aí bastante. Mas qual que é o problema da sacarina? Muitas vezes, as pessoas que têm diabetes e têm hipertensão, geralmente é uma casadinha, né? A pessoa tem diabetes e hipertensão. É difícil uma pessoa que tenha só diabetes, né? Às vezes sempre aparece com os dois. Geralmente é um excesso de peso, daí tem colesterol alto, já tem um kit, né? Então tem diabetes e hipertensão. Qual que é o grande problema? Porque eu já peguei pacientes assim e que não sabiam da onde que estava vindo os picos de pressão alta, tá? Então você que tem pai, mãe, algum tio, tia, que é hipertenso e é diabético, presta atenção, tá? Problema do diabético, açúcar. Então o adoçante para quem é diabético é uma boa opção, tá? Porque ele vai reduzir o açúcar. Então a pessoa não vai ter aqueles picos de glicose e tudo mais. Um ponto. Segundo ponto, se essa pessoa for diabética e hipertensa, nós vamos ter um problema com o adoçante,
qual que é o problema, Ludmila? Não vai poder ser qualquer adoçante, tá? Nós vamos precisar de um adoçante que não tenha sódio. E nós temos dois adoçantes que têm sódio, que é o ciclamato de sódio e a sacarina de sódio. Então, os dois têm sódio. E os dois aumentam a pressão, gente, tá? Então, se você tem algum parente que é diabético, é hipertenso e consome adoçante, veja qual é o adoçante. Porque se tiver ciclamato de sódio, sacarina, sódio, vai subir a pressão, tá? Às vezes a pessoa tá emagrecendo, tá se sentindo bem, diabetes tá controlando, mas a pressão tá subindo. Por quê? Porque usa muito adoçante. E assim, adoçante, gente, 2, 3 gotinhas, né? 2 vezes ao dia. Só que às vezes tem gente que toma cafezinho o dia inteiro, toma 4 gotinhas em cada cafezinho, enfim, cada um tem um. Acaba sendo um volume grande de sódio para quem é hipertenso. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Anotem aí essa dica, tá? Para quem é diabético e hipertenso, tá? Outra coisa, o acesulfame K é um tipo de adoçante também à base de potássio, tá? É bastante utilizado, geralmente ele tá em casadinhos aí com sacarina, ele tá com outros adoçantes. Mas qual que é o problema desse? Que às vezes você nunca ouviu falar isso na vida. Quem tem problema renal, tá? Como ele vem do potássio, geralmente os pacientes renais, eles têm um controle de potássio, certo? E, assim, faz hemodiálise, que tem um controle, gente, é muito rígido. Até a quantidade de água que a pessoa toma é controlada, tá? Então, não dá para ser qualquer coisa. Então, esse acesulfame K tem que estar descartado. Oi, Aline, lindeza! Outra coisa, temos aí o manitol também, né? Que utilizado também, foi bem falado um tempo. Só que ele é laxante, tem que tomar cuidado, tá? Temos o sorbitol, que também é utilizado, que tem um lado mais diurético, então às vezes a pessoa urina muito. Já vi alguns estudos falando até que ele elimina muito cálcio pela urina, então tem que tomar cuidado. Ainda mais se a pessoa for diabética, que ela já tem todo um controle, né? Assim, já tem várias perdas, na verdade, carências, então é super complicado. Ela tá perdendo, né, cálcio aí pela urina, que acontece muito. E temos um que eu gosto muito, tá? Que é a sucralose. Ludmila, a sucralose é boa? Bom, a sucralose, ela é legal, tá? Por quê? Ela é mais natural também. Eu gosto bastante, ela adoça bastante, tá? Só que tem um senão. Ela tem uma molécula de cloro na composição. E daí, né, o cloro não é saudável, a gente sabe. Principalmente se você tiver problema de tireoide, ela pode estar afetando um pouco a sua tireoide. Então, temos que tomar cuidado com a sucralose, tá? Tem também, gente, muitos blends, tá? O que é isso? É uma mistura, né? Um mix. Então, põe ciclamato, sucralose, xilitol, stevia, eles fazem muito isso para tentar vender uma coisa mais natural, mais saudável e tal. Ludmila, mas você falou aí, tudo é ruim. Praticamente. Tá? Praticamente. Eu gostaria de não falar isso, né? Eu gostaria de falar que, ó, gente, os adoçantes são ótimos, pode te ajudar e tal, mas, como eu falei, a nutrição não é uma ciência exata. Nós temos que ver algumas coisas. O adoçante, ele tem alguns benefícios. Vamos falar assim, ele controla o carboidrato, né? A quantidade de açúcares, né? As calorias, na verdade, porque ele não tem caloria, tá? Então, por exemplo, assim, você vai tomar um suco, você vai pôr adoçante ou você vai tomar com açúcar? Se você quer emagrecer, melhor colocar adoçante do que açúcar, tá? Ah, Ludmila, mas eu não gosto de nada artificial e tal. Não ponha nada, tá? Agora, você quer controlar a caloria e ao mesmo tempo você quer comer outras coisas, eu acho que é uma boa opção. Tanto é que senão não teria tantos tipos de adoçante, a gente não veria esse boom de adoçantes. Para quem tem diabetes, é uma opção bacana, gente, tá? A pessoa precisa estar diminuindo esse açúcar. Então, as opções de diet ali que a pessoa tem acaba sendo benéfica, tá? Outra coisa. E assim, é menos açúcar que você está ingerindo. Qual que é o lado amargo dele, né? O lado, assim, complicado mesmo, que é punk. O risco de câncer, que alguns podem desenvolver.
Eu não tô falando aqui que você tá tomando adoçante, você vai ter câncer. Não é isso, tá? Por favor. Tô falando que tem alguns estudos que mostram, principalmente o aspartame, mais possibilidades se você ingerir de você vir a ter um câncer, tá? Aumenta a possibilidade, tá? Principalmente se você mamar adoçante, né? Tem gente que põe aquele monte. E assim, outra coisa que às vezes as pessoas não percebem. Tem muitos sucos que são adoçados, são adoçados já com adoçante. Refrigerante, diet, light, eles têm adoçante. Então, às vezes, para quem mama refrigerante aí, ah, não, mas é zero, é diet, é light, está cheio de adoçante, tá? Então, cuidado. Outra coisa, num estudo que eu vi, que eu achei interessante, feito pela PUC do Paraná, eles pegaram 6 ratos, tá? Ratinhos de laboratório, né? Que geralmente são feitas as pesquisas, dividiram em 3 duplas, tá? E assim, uma dupla tinha ração com água pura, a outra dupla tinha ração com água e açúcar, e a outra dupla tinha ração com água e adoçante. E pasmem, 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 tá? Os ratinhos que tinham água com ração, água com adoçante, eles comiam mais, eles engordaram mais, acredito? Assustador, né? E eu fiquei chocada porque o que eles falavam? Que o adoçante está atuando no sistema nervoso, causando uma insaciedade, tá? E você não come açúcar, você não come caloria, mas ele não te deixa satisfeito, então você quer comer mais, tá? Então, assim, esse estudo está falando que o adoçante pode te engordar, tá? Então, assim, é muito sério. Ludmila, mas por que as pessoas tomam adoçante, consomem adoçante e emagrecem? Então, vamos pensar. Isso daqui, gente, foi uma pesquisa que eles pegaram os ratos no estilo de vida normal, né? Já comem ração, só colocaram a água pura, a água com açúcar e a água adoçante. Então, não mudaram em nada o estilo de vida desses ratos, tá? Eles continuaram do mesmo jeito, só com o acréscimo dessas duas substâncias, açúcar e adoçante. Nós, seres humanos, que começamos uma dieta e que começamos a usar adoçante, por que vai emagrecer? Primeiro, porque você está mudando o estilo de vida, né? Normalmente você chega, né? Os pacientes chegam no consultório comendo aí 3, 4 mil calorias por dia, lanche, pizza e tal, aquele monte de comida. Quando você muda o estilo de vida, eu falo, olha, você toma café, tem gente que gosta do cafezinho. Então, toma aí 6 cafés, 8 cafés por dia e tudo com açúcar. Então, assim, o pico de glicose disso no organismo o dia inteiro, colocando açúcar ali, é interessante trocar por um adoçante, tá? Ludmila, mas você está falando que o adoçante dá insaciedade e a pessoa emagrece comendo adoçante, então ele não engorda. Não está engordando porque a gente está mudando todo um estilo de vida, tá? E a gente está tentando diminuir o açúcar. Os adoçantes, eles adoçam muito. Então, com pouco, você já fica saciada, né? Já dá aquela adoçada. Então, essa é a diferença, tá? Mas uma coisa isolada, né? Pegando só o estilo de vida normal, não mudando nada, mostrou que o adoçante aumentava o apetite, né? Não dava saciedade. Então, eles queriam comer mais e os ratinhos engordaram. Então, só para vocês terem uma noção. Aí você fica assim, Ludmila, eu não sei o que eu faço, né? Eu imagino. Porque muitas vezes, né, quando eu vejo estudos assim e tudo mais, eu pergunto qual que é a minha necessidade, o que eu quero naquele momento. E eu aconselho você a fazer isso também, tá? Porque se você for seguir tudo ao pé da letra, você não vai comer nada. Nem água você vai estar tomando, que vai estar contaminada, vai ter bisfenol, vai ter um monte de coisa. Então, o que eu falo para vocês? Bom senso, tá? Porque senão vocês vão pirar, né? Eu falo porque uma época eu já fui meio neurotiquinha aí e você fica louca, porque é muita informação. Quanto mais informação você tem, mais complexo fica, né? Mais você entende o que te faz bem, o que te faz mal, mais você quer evitar, mas você está num mundo, numa sociedade, você convive com pessoas, então você tem que ter bom senso para não ficar louca, neurótica, chata, né? Eu acho assim, nós temos que cuidar da saúde. A saúde é o nosso bem mais precioso, tá? Mas nós devemos ter equilíbrio. Então, o que eu vou fazer? Ludmila, eu consumia muito açúcar.
retire o açúcar, não é bacana, tá? Se você quiser tirar o cafezinho, o açúcar do cafezinho, o que você faz? Coloque adoçante, tá? Ludmila, tá? Tô falando um adoçante legal que não deixa resíduo é a sucralose. Tem um blend aqui, né? Tem uma marca, depois se vocês quiserem me chama inbox aí que eu posso falar, que tem uma misturinha que eu acho bem legal que eu consumo quando eu quero consumir as coisas, né? Quero adoçar um pouquinho. Aí tem os tipos de adoçantes que vão para forno e fogão, que desde também é outra linha, mas tem vários tipos, né? Mas que entram nesse tipo, né? Nesses dois tipos aqui. Mas assim, gente, bom senso, tá? Porque em excesso, né? Alguns podem aumentar o risco de você ter câncer, tá? E se for em excesso, às vezes vocês podem estar tendo mais fome, mais apetite. Então a gente tem que ter equilíbrio. Para que eu quero? Eu quero para diminuir o açúcar. Ok. Vamos pôr umas gotinhas de adoçante, sem problema algum, sem neurose, sem nada, tá bom? Mas eu achei interessante e eu falei, eu vou levar esse conhecimento, porque assim, nem tudo são flores, né? Ah, eu posso tomar um adoçante à vontade e tal. Não, calma aí, né? Uma que ele adoça muito, né? Você pega assim as receitas atrás, tipo açúcar, uma colher de sopa, 3 colheres de sopa de açúcar. Você põe adoçante, você põe uma colher de café. Já adoça aquele tanto. Então, para vocês terem noção do poder que ele tem para adoçar, e você não precisa estar usando muito, tá? Então, assim, menos é mais, né? Quanto menos você puder usar, melhor. Mas se tiver que usar, tendo esses cuidados que eu falei, se você for hipertenso, se tiver problema renal, essas coisinhas têm que ser vistas, tá? São coisas importantes. E se você não tem nada, né? Quem tá grávida também deve evitar, né? Não falei aqui, mas gestante também deve evitar. Mas se você só quer emagrecer, quer diminuir as calorias, vale a pena sim, tá? Porque você vai estar fazendo toda uma mudança de estilo de vida, né? Você vai estar diminuindo calorias, né? Ele tem uma caloria vazia, que a gente chama, porque ele não aumenta em nada, né? Então, por exemplo, se você tomar um refrigerante, né? Tem uns refrigerantes que estão escritos assim, levemente gaseificados. As pessoas pensam que não são refrigerantes, né? Mas eles têm adoçante. Então, se você quiser um saborzinho diferente ali, e não ter calorias, é uma opção, tá? Às vezes você vai sair, você quer beber alguma coisa, mas não quer que tenha caloria, é uma opção, tá bom? Então, fica essa dica para vocês aí, só para vocês ficarem alertas, tá? Que assim, adoçante não é à vontade, porque não tem caloria, joga um tanto lá. Não, tá? Tem alguns riscos, a gente tem que tomar algum cuidado, né? Alguns cuidados, mas é uma coisa que está aí ao nosso favor, principalmente para quem tem diabetes, principalmente para quem tem que controlar essa glicose, tá? Acaba sendo uma boa opção, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa live aí, né? Algumas carinhas assustadas, né? Mas realmente assusta um pouco, porque eu igual falei para vocês, a nutrição, gente, ela muda, né? Antigamente o ovo era ruim, hoje o ovo é bom. Antes podia tomar leite, hoje leite não é legal. Mas antes podia comer as farinhas, hoje tem o glúten. Então, assim, é um monte de coisa, né, que vai mudando. A Aline tá perguntando assim sobre o açúcar mascavo. O açúcar mascavo, Aline, ele é legal, tá? Por quê? É o primeiro tipo do açúcar aí. Ele não passou por processo de refinamento. Só que daí, no caso, é açúcar. Ele não é adoçante. É um tipo de açúcar que vai subir a sua glicose. Se você tiver diabetes, é legal você não estar consumindo. Então, é açúcar, não é adoçante. Ludmila, qual o açúcar, melhor açúcar? Hoje a gente tem o açúcar de coco, tá? Que é um bom açúcar, tem um índice glicêmico baixíssimo, tá? Não adoça tanto, mas é uma opção. O açúcar mascavo, ele é bem legal, porque ele ainda tem as vitaminas, tem os minerais, porque ele não passou pelo processo de refinamento. O problema dele, Aline, que um tempo atrás estava falando de muitos fungos, tá? Que acabava se depositando nele, tá? Dependendo da forma de que você estocava e tudo mais, então tinha esse zum do açúcar mascavo. E o sabor dele também, que é marcante, né? Então, você coloca o açúcar mascavo, ele rouba o sabor, ele rouba a cena, né? Dependendo do que você põe, ele briga. Então, tem esse senão.
Uma opção interessante pode ser o açúcar demerara, tá? Que é um açúcar intermediário entre o cristal e o mascavo. Oi, Paty! Então, que é um açúcar intermediário que é interessante. Ainda tem algumas propriedades, ainda possui um pouco de vitaminas e tudo mais. Não é o refinado, branquinho, né? Aquele bem que combina com tudo, que você some. Você colocar uma xícara ali e colocar o café, ele some, né? Aquele lá é o pior, né? Então, assim, se a gente pegar esses que não foram tão refinados, é melhor, tá? Ou se quiser um melhor, o açúcar de coco, tá? É a opção aí que eu vejo mais saudável no momento. Só que, igual eu tô te falando, apesar de não adoçar tanto, se você já quer ir tirando isso, é excelente, tá? Maravilha. Alguém tem mais dúvidas poderosas? Dúvidas? Dúvidas? Aline, gostou? Mas que bom que você entendeu. Imagina, Aline. Quem mais? Tranquilo, poderosa? Então, eu espero que tenha esclarecido aí para vocês, né? Sobre adoçante, os cuidados que você tem que ter, os benefícios que eles podem trazer, né? Porque vai diminuir a caloria, não vai ter pico de glicose, é bacana, mas temos que ter alguns cuidadinhos. Certo? Ó, beijo grande para vocês, uma semana abençoada aí de muitas vitórias, alegria, realizações. E vamos com tudo, né? Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.